E a família Dudu de Cristina aqui. Enquanto estamos ainda a ler este nosso livro, Logofobia, quando os que deveriam falar calam-se, vamos tentar refletir algumas coisas que fazem parte também da nossa própria vida. E hoje seria bom que refletíssemos sobre a questão de Deus e a questão de diabo, que é a sua força opositora. Vamos deixar de lado o nosso cristianismo, vamos deixar de lado o nosso muçulmanismo. Vamos falar como seres humanos, deixando de lado todas essas crenças que nós decidimos seguir. Você e eu sempre fomos ensinados de que este mundo aqui é governado por Deus. E Deus tem o inimigo dele, número 1. Esse inimigo é chamado de Lúcifer, chamado de diabo, chamado de demônio. Mas no fim de tudo é a mesma criatura. Mas sempre nós fomos ensinados de que devemos amar sempre Deus e odiar o diabo. Porque o diabo está a fazer com que as pessoas tenham pecado. E nenhuma vez, ou nenhuma crença, ou nenhuma religião, seja na igreja, seja na mesquita, nos disse a importância do diabo nos planos de Deus. Só nós olhamos dele a parte negativa. Mas será que diabo é mau da forma como as próprias crenças nos apresentam? Se nós formos a sentar e a refletir como seres humanos e não como cristãos ou muçulmanos, podemos pensar e compreender, na verdade, de que diabo é uma das peças centrais para que Deus possa realizar os seus próprios objetivos. Da forma como o diabo e Deus trabalham, eu acredito que seja de forma cooperativa. Nós não iríamos reconhecer a grandeza de Deus sem que existisse esse diabo. Nós não iríamos assim sempre à igreja ou sempre à mesquita se o diabo não existisse. Porque não teríamos o lado opositor que os outros colocam como a forma de ameaçar os seres humanos, no sentido que se você não vai à igreja, se não vai ao muçulmano, é porque o diabo está dentro de si, no fim de tudo você vai ao inferno. Então, essa é a parte opositora de Deus, que faz com que ele, na verdade, tenha grandeza. É a mesma forma como os políticos trabalham. O governo não trabalharia da melhor forma se não existe a oposição. Então, a oposição é essa que faz com que o governo não venha dormir, sem se esquecer dos seus próprios planos. Então, é da mesma forma. E se formos a ver ainda, o diabo é filho de Deus. Quem fez esse diabo é Deus, é filho dele. Então, se existe rivalidade, é rivalidade familiar. Praticamente nós nem entramos ali. Agora, como é que nós vamos entrar numa rivalidade entre pai e filho? Então, isso para nós pode não fazer até grande sentido, porque é uma questão familiar. Agora, sendo uma questão familiar, praticamente existe uma cooperação entre eles. Então, diabo é um dos grandes colaboradores para que Deus possa alcançar os seus próprios objetivos. É como essa imagem de Judas Iscariote. Judas Iscariote é sempre olhado como um traidor. E é difícil você encontrar um cristão enquanto Deus, filho dele, o nome de Judas Iscariote. Porque cada cristão odeia Judas Iscariote. Mas Judas Iscariote é um dos grandes colaboradores para que Jesus pudesse alcançar os seus propósitos. Se Jesus veio salvar a humanidade e essa salvação passaria pela morte, e quem entregou a Jesus para ser morto é Judas Iscariote. Então os cristãos poderiam dizer graças a Judas Iscariote, porque Jesus foi morto para que pudesse exatamente alcançar os seus propósitos de salvar a humanidade. Se Judas Iscariote tivesse negado, praticamente Jesus não poderia alcançar os seus objetivos, ou poderiam obrigar Deus a reformular o seu plano para indicar outra pessoa que poderia entregar Jesus para que fosse morto. Então é essa forma. Eu creio que o diabo não pode só ser olhado no sentido negativo, pelo contrário, ele contribui com a maior percentagem para que Deus possa concretizar os seus planos. Aliás, faz parte, é uma das peças centrais do plano salvífico de Deus. Então, o diabo só foi contado mal. A história dele foi contada mal, ou está sendo contada mal. Pelo contrário, devemos reconhecer a importância da existência dele. Outras coisas somos nós que fizemos e depois pensamos que é diabo que faz com que nós façamos isso. Não, só somos seres humanos que fizemos as coisas negativas, depois atribuímos a culpa a ele. Não, ele é bom, por outro lado. Ninguém é 100% bom. Ele, se calhar, pode ser a parte dele negativa, mas devemos reconhecer a existência dele. Aliás,
Não é possível nós irmos à igreja, não é possível irmos à mesquita, rezar do princípio ao fim sem citarmos o nome do diabo. Se calhar a maior percentagem que nós temos do tempo na igreja, passamos a falar do diabo, diferentemente de Deus. Significa que, sem reconhecermos, estamos a falar do diabo e deixarmos o próprio Deus. Porque o diabo faz parte do plano da vida, por isso está ali, 100% na Bíblia, juntamente com Deus. Está 100% a colaborar com ele. Então, estamos a falar como seres humanos, não como cristãos e muçulmanos. Você pode acreditar como se quiser, mas é uma simples reflexão.